Olá pessoal, bom dia, sejam aí bem-vindos. Hoje a gente vai dar início a, vamos dar na verdade continuação a um conteúdo bastante importante da física, que é o conteúdo do estudo de energia, tá? E a associação de trabalho e energia que a gente viu anteriormente. Na aula de hoje, em particular, nós iremos abordar a energia potencial e falar sobre o teorema da energia potencial. Mas antes da gente começar propriamente a aula de hoje, eu quero fazer duas coisas com vocês. A primeira é falar um pouco sobre os tipos de energia que a gente vai ver nessa parte do estudo e sobre os teoremas das energias que irão aparecer. E a segunda parte é corrigir a atividade da aula passada, que é sobre energia cinética e teorema da energia cinética, para depois a gente começar a parte da energia potencial, tá? Mas de um modo geral a gente vai dividir a nossa abordagem com a seguinte estrutura, tá? Então pense o seguinte: primeiro nós temos os conceitos de energia que serão subdividida em três partes, tá? A gente vai ter energia cinética, a gente vai ver agora, a gente já viu na energia cinética, a gente vai ver agora a energia potencial e depois nós vamos ver a energia mecânica. Todas essas três modalidades de energias que aparecem aqui, elas estão ligadas entre si, existe uma relação direta entre elas, e junto dessas três características de energias, nós vamos associar isso aqui ao estudo do trabalho, tá? Então nós vamos aprender a calcular o trabalho, que na verdade na física o trabalho ele vai ser energia utilizada para realizar alguma tarefa ou mover algum corpo de um ponto a outro. Dentro da energia cinética, a gente viu, por exemplo, que matematicamente a energia cinética, que a gente vai colocar um E com Czinho, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Nós iremos ver hoje que a energia potencial se divide em duas, na verdade, em mais modalidades, mas por enquanto a gente vai abordar duas delas, que é a energia potencial gravitacional, tá? Não precisa colocar isso aqui de baixo, mas eu estou colocando só para vocês verem, que é definido como massa, gravidade e altura. Deixa eu só ver a configuração do meu microfone aqui. Ele está bem alto. Eu vou diminuir ele aqui porque eu estava vendo algumas gravações que eu fiz. Estava saindo um som muito alto. Então eu vou diminuir ele aqui para não ficar muito alto para vocês aí. Então aqui nós temos, ó, massa, gravidade e altura. E nós temos também a energia potencial elástica. A energia potencial elástica é definida como sendo uma constante vezes a deformação da mola ou do corpo em si, né, ao quadrado dividido por 2. Então essas são as duas formas que a gente vai abordar agora na aula de hoje da energia potencial elástica. E depois nós vamos ver a energia mecânica. E a energia mecânica, ela nada mais é do que a energia cinética mais a energia potencial. Então aqui nós temos o resumo do que nós iremos ver nesse momento da nossa apostila, tá? Depois a gente vai ver sistemas conservativos e não conservativos, que também é continuidade do estudo da energia, como a gente está vendo agora, tá? Mas onde entra o trabalho? O trabalho ele entra da seguinte maneira: ó. A gente precisa relembrar que trabalho ele é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que o deslocamento faz com a força, tá? E aqui os teoremas da energia eles surgem pelo seguinte: ao invés de nós calcularmos o trabalho através da força, nós iremos calcular o trabalho através das energias. Isto é, trabalho, a gente já viu isso na última aula, é a variação da energia cinética, tá? É, Então, o primeiro teorema diz para a gente que o trabalho é variação da energia cinética. Na aula de hoje, nós iremos ver que o trabalho é menos a variação da energia potencial.
tá? Mas eu vou discutir melhor sobre por que é menos na aula, quando a gente for fazer a aula. E na semana que vem nós vamos ver que o trabalho ele é a variação da energia mecânica, tá? Ou seja, de forma resumida, né, e de forma matemática, nós temos que o trabalho ele é a variação dessas modalidades de energia que nós estamos vendo aqui na tela. Então, de forma resumida, tá? Eu já vou avisando para vocês que essa é uma parte que irá cair na prova. A energia tem três modalidades que nós estamos estudando agora: cinética, potencial e mecânica, tá? E o trabalho, que pode ser calculado como sendo o trabalho de uma força, ele é também descrito como sendo a variação das energias que estão presentes no sistema no qual a gente está estudando, tá bom? Aqui vale ressaltar que nós temos as fórmulas da energia, tá? Que é mv ao quadrado dividido por 2, energia potencial gravitacional, que a gente vai ver agora, e energia mecânica e energia potencial elástica, tá? Existem outros tipos de energia potencial, como por exemplo a energia potencial elétrica, mas aí a gente vai deixar essa energia potencial que é específica para a eletricidade nas aulas de elétrica, que será no ano que vem, no segundo ano, tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer as correções das atividades que eu deixei na última aula, né, desse conteúdo, e revisar com vocês a parte que talvez possa ter ficado aí meio confuso, mas vamos lá. Então, a primeira questão que eu passei para vocês, tá? Foi essa aqui. O automobilismo brasileiro conta atualmente com diversas categorias. Provavelmente uma das categorias mais inusitadas é a Fórmula Truck. Afinal, é preciso muita coragem e perícia para pilotar caminhões especialmente preparados para rasgar retas de autódromos a 240 km por hora. Alguns modelos alcançam 1.300 cavalos de potência. É CV, né? Ah, considere que um F-Truck cuja massa é de 6.000 kg esteja trafegando a uma velocidade de 72 km por hora, equivalente a 20 metros por segundo, em uma pista horizontal, quando seus freios são acionados, fazendo com que se desloque, se desloque 80 metros em linha reta até parar. Supondo que o retardamento do veículo se dê exclusivamente pela ação do atrito, determine a intensidade do atrito supostamente constante. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui que tem na apostila, para eu não precisar desenhar ela. Para mim vai ser mais simples usar ela como referência aqui para a resolução da questão. Então, basicamente, o que nós iremos fazer para resolver essa questão aqui é aplicar algumas regrinhas aqui que nós aprendemos na última aula. Então, basicamente é assim, ó. O caminhão ele está vindo, né? Inicialmente a uma velocidade de 20 metros por segundo. Vai chegar num determinado ponto em que ele vai começar a frear. Ele vai deslocar 80 metros freando, né? Ainda vai deslocar 80 metros. Ele fala massa. A ação das forças no caminhão serão essas três forças: a força normal e a força peso e a força de atrito. Como a normal e o peso se anulam, então a força de atrito vai ser a força resultante do nosso problema, tá? Então, como que a gente vai chegar na solução do problema? Já que ele quer saber qual é, determine a intensidade do atrito. Então, ele quer saber qual é a intensidade da força de atrito para resolver essa questão, tá? A gente tem duas formas que a gente pode resolver essa questão. A gente pode utilizar as noções do movimento uniformemente variado, que a gente aprendeu em aulas anteriores, isto é, a gente poderia aplicar a lei de Torricelli, a fórmula de Torricelli, ó, v ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta S, e depois que nós encontrássemos a aceleração desse problema, nós poderíamos calcular a resultante, que seria igual a massa vezes a aceleração, e aí observar que a aceleração seria justamente o atrito. Pronto, resolveríamos essa questão. Mas nós não vamos resolver assim, tá?
porque nós estamos estudando os conceitos de energia. Então, a gente, ao invés de resolver através do movimento uniformemente variado, né, que a gente já aprendeu, e para essa questão em particular seria mais fácil resolver assim, então a gente vai resolver pelo modo mais difícil. Então, nós vamos mais difícil para essa questão, não significa mais difícil, não, mais longo, né? Porque nós vamos utilizar o teorema da energia, tá? Então, o que que nós temos que fazer? Veja que essa aula é sobre a energia cinética, tá? Então, a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, e aí nós vamos aplicar o teorema da energia cinética, que é a variação, o trabalho é a variação da energia. Então, vamos lá resolver, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa questão, duas coisas básicas. Primeiro, o trabalho é a variação de energia. Então, o trabalho é a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Observe uma coisa interessante. Para esse problema, a velocidade final ela vai ser zero. Então, esse carinha aqui vai dar zero, porque se a velocidade é zero, zero ao quadrado é zero, zero vezes a massa, que é 6.000, é zero, e zero dividido por 2 é zero. Ou seja, de forma resumida, nós vamos ter que o trabalho ele vai ser igual a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, e tem um sinal de menos aqui que eu não posso esquecer, já que o carro está desacelerando, então a velocidade vai ser negativa. Pronto, temos aqui o valor do trabalho está diminuindo. Por outro lado, se a gente lembrar, a gente quer calcular o trabalho, mas tem uma força aqui, que é a força de atrito. Então, nós vamos associar esse trabalho aqui com o trabalho do atrito, vezes o deslocamento, que observe que é 80 metros, vezes o cosseno do ângulo. Observe que o ângulo aqui é o ângulo de 0 graus, porque o atrito, na verdade, não é o ângulo de 0 graus, né? O ângulo de 180 graus, já que o deslocamento está para a direita, o atrito está para a esquerda, então eles formam um ângulo de 180 graus entre si. Então aqui o ângulo é de 180 graus. E agora é só a gente substituir valores, tá? Então a gente vai pegar essa equação aqui, que eu vou chamar de 1, bom? Nós vamos pegar essa equação aqui, que eu vou chamar de 2, e nós vamos fazer uma igual à outra, já que o trabalho tem que ser o mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Logo, fazendo 1 igual a 2, tá? Ou 2 igual a 1, né? Já que a gente quer saber o atrito, eu vou deixar o atrito do lado esquerdo, tá? Então, vou fazer 2 igual a 1. Então, vai ficar assim, ó. Atrito vezes deslocamento vezes o cosseno de 180. Isso aqui é igual a menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Agora é só substituir os valores. Então, eu não sei o atrito, eu vou repetir. Atrito vezes o deslocamento, a questão diz para a gente que ele se desloca 80 metros. O cosseno de 180 é menos 1. A massa é 6.000, então vai ficar menos 6.000. A velocidade inicial foi de 20 metros por segundo, então 20 ao quadrado, dividido por 2. Agora, depois que a gente, depois que a gente interpreta a questão, consegue identificar o trabalho, tanto na forma de energia quanto na forma do cálculo da força, a gente pode então substituir os valores e fazer o cálculo, tá? Do lado esquerdo, deixa eu fazer aqui, vai ficar menos 80 vezes o atrito. Do lado direito vai ficar, ó, eu vou simplificar esse 6.000 com esse 2, que é bom fazer essa simplificação. Aqui vai ficar 3.000 e aqui fica 1. Então, desse lado aqui vai ficar menos 3.000 vezes 400. Por que 400? Porque 20 ao quadrado, 400, tá? Aí, eu vou multiplicar lá do outro lado. Então, para multiplicar isso aqui é fácil. 3 vezes 2 dá 12. E aí repete os 3, 4, 5 zeros depois. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então vai ser 1.200.000.
Vamos multiplicar por menos 1 para tirar o sinal de negativo. Então, 80 vezes o atrito é igual a 1.200.000. Passando o 80 dividindo, 1.200.000 dividido por 80. Um dos zeros vai embora, agora é só efetuar a divisão. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, 1.200 aqui para dividir. Não, são 3 zeros. 12.000 para dividir aqui, são 4 zeros. Então, 120.000 dividido para 8 fica 1. 1 vezes 8 dá 8, vai sobrar 4. Baixa o zero, 40 dividido para 8 dá 5, e aí vai sobrar esses outros 3 zeros aqui, 15.000 na verdade. Então, o atrito é de 15.000 newtons. Tá? Então, esse é o valor do atrito calculado nessa questão, tá bom? Alguma dúvida? Não, Show. de boa, professor. Então vamos para a próxima. Então, nós temos aqui a próxima questão. Deixa eu pegar a segunda parte dela aqui, né? Então vamos lá. Essa questão ela fala o seguinte, ó. Os modernos parques aquáticos são projetados e construídos para oferecer diversão e entretenimento para todos os gostos. Não é raro encontrar elaborados toboáguas contornando muito suavemente piscinas aquecidas bem ao lado de outros toboáguas bem mais radicais. Alguns deles ultrapassam 40 metros de altura, e o que equivale a um prédio de 3 andares. Aí aqui tem o desenho ilustrando aqui, mas vamos para a questão. Ó, suponha que uma pessoa de massa de 60 quilos esteja escorregando por um desses toboáguas mais radicais. O gráfico a seguir mostra como a intensidade da resultante, observe aqui, ó, força, tá? Nessa pessoa varia em função do seu deslocamento, que é importante, por quê? Porque aí a área do gráfico, tá? A área é igual ao trabalho, tá? Então isso aqui é legal quando você tem esse tipo de afirmação aí. Lembre-se que ainda é um exercício de energia cinética. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos utilizar duas coisas importantes. Então, a primeira coisa importante é o trabalho, ele é igual à energia cinética. Então, ele vai ser massa, velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, tá? Então, isso aqui é a afirmação. Aí a gente vai perceber o seguinte, que a velocidade inicial, quando a pessoa escorrega no toboágua, vai ser zero, tá? Ele parte do repouso, e aí vai crescendo a sua velocidade conforme a gravidade vai acelerando o corpo. Então, substituindo aqui o valor, nós vamos ter, ó, a massa é 60 quilos da pessoa, a velocidade ao quadrado a gente não sabe quanto que é ainda, que a gente quer calcular, e aí divide aqui, simplificando, nós temos 30V ao quadrado. Então esse é o valor do trabalho usando a energia cinética. Usando o gráfico, nós vamos perceber que o trabalho ele é igual à área do gráfico, tá? Vou até escrever aqui, ó, área. Então, se nós usarmos isso aqui, nós vamos perceber que essa área aqui é um triângulo, tá? Como calcular a área de um triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 90, vezes a altura, que é 600, dividido por 2, tá? Então, 9 vezes 6 dá 54. Repete os 3 zeros e divide por 2. A metade de 54.000 é 27.000. Vou limpar aqui, fazer direitinho. Então, nós teremos 27.000 joules de energia, tá? Se pedisse só o trabalho, a gente pararia a questão aqui, tá? Mas ele pede o valor da velocidade, não? O que a gente vai fazer aqui? Vamos substituir, né? Logo, 30 vezes a velocidade ao quadrado, já que o trabalho tem que ser o mesmo, né? Então aqui nós vamos igualar as duas. Isso aqui vai ter que ser igual a 27.000. Você passa 30 dividindo.
Então, 27.000 dividido para 30, a gente vai cancelar um dos zeros. E aí é só dividir 27 por 3. 27 dividido para 3 dá 9. Aí repete os dois zeros. Então, 900. Portanto, V é igual a raiz quadrada de 900. E aí, a gente vai saber que o V vale 30. No caso, unidade do sistema internacional, 30 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade final de quando a pessoa chega no toboágua. Um detalhe importante, tá, gente? 30 metros por segundo é... Deixa eu ver aqui. É só a gente multiplicar por 3,6. 30 vezes 3,6 dá 108 km por hora. Essa é a velocidade da pessoa no final do toboágua. Alguma dúvida? Não, professor. Então vamos para a próxima questão aqui para a gente finalizar logo a parte de exercícios e podermos começar a aula de hoje, aula básica, tá? Aula básica do nosso estudo sobre energia potencial. Terceira questão diz assim, ó. Isaac Newton é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos. Suas contribuições em física e matemática foram decisivas para o desenvolvimento da ciência e de outros ramos do conhecimento humano. Tanto é assim que, em 1738, o filósofo iluminista francês François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire, publicou um livro denominado Elementos da Filosofia de Newton, no qual discute um pouco as ideias daquele físico que ele tanto admirava. É nesse livro que aparece pela primeira vez um relato sobre a famosa lenda da maçã caindo na cabeça de Newton, tá? Que ninguém sabe se é verdade. Segundo consta, Newton teria dito ao estudioso inglês William Stuckey que realmente tinha sido inspirado a investigar a teoria da gravitação quando uma maçã caiu em seu quintal, e não em sua cabeça, como dizia sua sobrinha Catherine Bartol-Conduit. Suponha, então, que uma maçã de maçã-M cai a partir do repouso de um galho que se encontra a uma altura H do chão. Calcule a velocidade da maçã ao chegar no solo, desprezando a resistência do ar, tá? Então, como que a gente vai resolver essa questão? Novamente, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem para eu não precisar desenhar, porque está bem bonitinho aqui no livro. E aí essa imagem traz essa configuração aqui para a gente analisar, tá? Então, percebam que em um objeto caindo, tá? Partindo do repouso, a força resultante é só a força peso, tá? Lembre-se que peso é massa vezes gravidade. É só disso aqui que depende do nosso problema, da força-peso. Parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, a distância é a própria altura, e ele quer saber a velocidade final. É uma questão bem parecida com a questão anterior. Deixa eu passar o caminhão de barulhento aí. Então, feito isso, nós temos algumas coisas interessantes. Né? Primeiro, a resultante é só força-peso, não tem mais nada. Velocidade inicial é zero, a distância, o deslocamento é a própria altura de onde a maçã cai, e a velocidade final é o que a gente quer determinar para essa questão. Novamente, essa questão ela pode ser resolvida por meio da mecânica newtoniana, aquela parte inicial da mecânica que nós estudamos, né? O movimento uniformemente variado, ou estudando queda livre, que queda livre em si nós iremos estudar no próximo bimestre. Então, abordagem de queda livre aqui a gente não vai ter por enquanto, mas a gente vai estudar queda livre especificamente de um modo geral. Mas então, vamos lá. Como que a gente vai resolver essa questão? A gente tem algumas suposições que são importantes. Primeiro, o trabalho da força resultante, ele vai ser o trabalho da força peso, tá? Por que, o trabalho da resultante é o trabalho do peso? Porque a única força que age no corpo em queda livre, né, no caso da maçã, vai ser o peso dela, tá? Então aqui é interessante nós observarmos isso. Então, como que fica a fórmula? Fica peso vezes a massa da maçã, vezes a massa da maçã, não. Peso vezes o deslocamento, que é a altura, vezes o cosseno do ângulo. Observe que o deslocamento é para baixo e o peso também é para baixo. Então, o ângulo entre eles é zero.
Portanto, o trabalho vai ficar peso vezes deslocamento, cosseno de 0 é 1, então fica peso vezes deslocamento. Outra coisa interessante, peso é massa vezes gravidade vezes o deslocamento, e a gente chamou o deslocamento de altura, né? mgh, que na aula de hoje nós vamos definir isso aqui como sendo a nossa energia potencial gravitacional, que a gente vai ver já já, tá? Então, continuando, o teorema da energia cinética, usando a energia cinética, então, trabalho, ele vai ser a variação da energia cinética, como a gente vem abordando, energia cinética final menos energia cinética inicial. De outra forma, nós temos mv ao quadrado dividido por 2, tá? Menos mv inicial ao quadrado dividido por 2. Lembrando que a velocidade inicial é zero, então, de forma resumida, é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar essas duas expressões aqui, ó. Igual a gente fez nas outras questões aqui até agora. A gente vai juntar essas duas numa só. Ou seja, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2 igual a massa, gravidade e altura, tá? Aí a gente vai cortar, pode cancelar a massa e passar o 2 multiplicando. Então a velocidade vai ser 2 vezes GH, ou seja, a velocidade final vai ser a raiz quadrada de 2 vezes G vezes a altura H, tá? Então a gente resolveu aí, observe que não tem valores, a gente não sabe a massa da maçã, nós não sabemos o valor da gravidade, não sabemos o valor da altura, tá? Então essa questão, ela é uma introdução porque nós vamos ver daqui a pouco, na aula que a gente vai ver agora, tá? Que é o estudo da energia potencial gravitacional, que ela ocorre a partir do trabalho da força-peso, tá bom? Então é bem interessante aí a gente observar isso, tá? A gente vai definir isso aqui como sendo a energia potencial, ela é energia baseada, associada à força-peso, que é a ação gravitacional do campo gravitacional da Terra em relação aos corpos, tá bom? Esse resultado que nós encontramos, 2G, raiz quadrada de 2GH, é importante e ele vai ser, ele pode ser utilizado com frequência em alguns exercícios, tá? Como, por exemplo, no futuro nós vamos estudar dinâmica impulsiva, ou seja, corpos que caem no chão quicando, como uma bola de gude, não, uma bola de borracha caindo, ele vai bater no chão, vai ficar quicando até parar. Bom, por enquanto, mas não precisa decorar essa fórmula aí, porque a gente, quando chegar na época de vermos esse conteúdo, a gente recorda essas expressões aí, tá? Então, basicamente, nós concluímos aí a parte dos exercícios, tá? Agora vamos começar a energia potencial. Como a gente pode ver nessa questão aqui, a energia potencial ela é uma energia associada ao campo gravitacional, por isso que aparece a gravidade aqui no meio. Como eu comentei com vocês, a energia potencial gravitacional ela é mgh, que é justamente essa expressão que nós acabamos de calcular aqui nesse teoreminha aqui, baseado nessa experiência que Newton teve em relação à maçã. Eu vou colocar alguns prints na tela para a gente conversar um pouco sobre como o nosso material ele trabalha e ele fala sobre a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui como nós vamos abordar conforme o nosso material. Então vamos começar pela energia potencial gravitacional, tá? Então a energia potencial gravitacional, como o nome já sugere, ela depende da gravidade, ela está associada ao corpo-peso. Então, a energia potencial gravitacional de um corpo de massa m, que se encontra a uma certa altura em relação a um plano horizontal de referência, em um campo gravitacional constante, é definida por essa expressão: massa, gravidade vezes altura. No sistema internacional, todas as energias são indicadas pela unidade de Joule, tá? Indicada pela letra J.
Note que a energia potencial gravitacional de um corpo será tão maior quanto for a altura desse corpo ou quanto for a massa desse corpo, tá? Claro que se a gente muda o local, por exemplo, para um planeta que tem maior gravidade que a Terra, então naquele planeta a energia potencial vai ser maior, tá? Se for, por exemplo, na Lua, como a gravidade da Lua é inferior à Terra, a energia potencial vai ser menor, tá bom? E assim por diante, tá certo? Então é assim que nós vamos calcular a energia potencial gravitacional. Mas não obstante, nós também temos um outro modelo de energia potencial que eu comentei com vocês no início da aula, que é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela está associada a corpos, tá? Elásticos que são definidos da seguinte maneira: um corpo elástico é um corpo que tem a capacidade de se deformar, dele ser deformado, seja expandindo ou comprimindo, e depois ele se retorna ao seu estado natural. O exemplo mais básico de elástico, corpo elástico, é a mola. Uma mola ela pode ser comprimida ou ela pode ser esticada, tá? E aí, quando você solta, né, ela retorna ao seu estado natural de comprimento, ok? Um outro exemplo meio tosco é se você lembrar do Majin Buu lá do Dragon Ball, para quem assiste, lembre que ele tem um corpo elástico. Quando ele leva um soco, o corpo dele deforma e quando o herói lá tira o braço de dentro da barriga, da parte onde ele leva o soco, o corpo do Majin Buu ele retorna ao seu estado natural. Então a gente tem essa característica em energia potencial elástica, tá? Então a energia potencial elástica, ela vai ser expressa da seguinte maneira, como a gente já viu também lá no início da aula. Constante K vezes o X, que é, digamos assim, o tamanho em que ela é deformada, tá? Esticada ou relaxada, dividido por 2. Essa aqui é a energia potencial elástica. Não confundir com a força elástica. A força elástica é K vezes X, tá bom? Então, só para deixar isso claro aqui, ter esse cuidado aí na hora de analisar. Dentro do sistema internacional, novamente, a unidade padrão é Joule para todos os tipos de energia e trabalho, então, letra J. Note que a energia potencial elástica de um sistema, massa mola, será tão maior quanto for a rigidez da mola, ou seja, quanto maior for a constante K e quanto maior for a sua deformação, ou seja, quanto maior for o valor de X. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Não é essa forma. Tá? Então, aqui é só fórmula. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos, e aí vocês vão ver que, na verdade, trabalhar com energia potencial elástica, energia potencial e energia cinética são tudo parecidos, todas as duas são parecidas. A diferença entre as duas é que elas são aplicáveis em coisas diferentes, tá? Como saber, já vamos adiantando aqui, como saber se eu tenho que utilizar energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional? É simples. Energia potencial gravitacional vai estar relacionado à altura. Energia potencial elástica vai estar associado a uma mola, a um corpo elástico, tá? Então essa é a diferença básica para podermos saber qual energia a gente vai estar utilizando para resolver a questão. Mas então, como saber se eu tenho que utilizar potencial gravitacional elástica, ou seja, energia potencial ou energia cinética? Simples. Energia cinética, ela é uma energia que tem a ver com a velocidade, tá? Enquanto que a potencial a potencial gravitacional e elástica não tem a ver com a velocidade. Porém, já adiantando para vocês, na próxima aula, talvez algum outro exercício de hoje, a gente vai misturar as duas, tá? Então, pode ser que misturem aí as energias. Fica aí essa dica aí para a gente estar sempre ligado aí, que pode ser que utilize as duas. Vamos lá, então, ver esses dois últimos tópicos aqui. Primeiro, forças conservativas, que é muito importante, tá? As forças conservativas são aquelas cujo trabalho não depende da trajetória, mas somente das posições inicial e final do corpo. Logo, qualquer que seja a trajetória do corpo, o trabalho de uma força conservativa é sempre o mesmo. Exemplo:
O peso é uma força conservativa, a força elástica é conservativa e a força elétrica é conservativa, tá? Isso aqui é bem interessante, a força elétrica, né? Porque imagina o seguinte, se você tem um fio na sua casa e você coloca o fio em linha reta e você coloca o fio fazendo uma curva, vamos supor que você quer ligar, você tem o início do fio seja aqui e a sua televisão esteja aqui. Você pode fazer isso aqui, certo? Que geralmente é isso que a gente faz, lá em cima da casa, em linha reta, depois desce, ou você pode vir aqui. Se a energia potencial elétrica, se a força elétrica não fosse, digamos assim, conservativa, o que que ia acontecer? Se você pegasse um fio mais longo, a energia que você ia consumir seria maior do que o do fio mais curto, tá? E isso não é verdade, tá bom? Porque ela é conservativa, então isso é muito bom. Exemplos de forças não conservativas, força de tração, que é aquela associada a fios, tá? Você segurar, por exemplo, um corpo com fio e girar. A força normal não é conservativa, a força de atrito, nem a força de resistência do ar. A gente vai estar vendo nos exercícios como que a gente faz para resolver esses problemas. Analisando agora o teorema da energia potencial, né? E associa trabalho com energia potencial, ele diz o que para a gente? Ele diz que o trabalho das forças conservativas é igual à variação, a menos a variação da energia potencial, porque a energia potencial ela funciona da seguinte maneira: imagine uma montanha, tá? E aí você vai ter, por exemplo, o seguinte: vamos supor um corpo aqui em cima, e aí esse corpo desceu, tá? Então esse corpo vai descer a montanha. Aqui em cima a gente tem uma característica bem legal. A energia cinética quando o corpo está parado é zero. E isso significa dizer que a energia potencial desse corpo é máxima. Eu não sei quanto é que é, né? Eu sei que depende da massa, gravidade e altura. Não sei, só se eu souber a massa e a altura eu vou saber, mas eu sei que aqui em cima a energia potencial dele é máxima. Quando ele vai descendo, a energia cinética aumenta e a sua energia potencial vai diminuindo. Na verdade, o que vai acontecendo? A energia potencial, que era máxima, foi se convertendo em energia cinética. Ele vai cedendo energia para energia cinética. Quando chega aqui embaixo, a velocidade desse corpo é máxima, ou seja, a energia cinética do corpo vai ser máxima, tá? Enquanto que a energia potencial, quando ele chega no solo, a altura vai ser zero, então a energia potencial vai ser zero, tá bom? Então, a gente vai observar que a energia potencial e a energia cinética elas se completam. Logo, se a energia cinética ela é feita como sendo energia cinética inicial, final menos inicial, a energia potencial vai acontecer o contrário. Ela vai ser energia potencial inicial menos energia potencial final, tá? Esse I que aparece aqui na apostila é inicial, esse F é final. Por isso que ela fica com o sinal de menos na frente, tá? Porque ela vai fazer o contrário da energia cinética. Ou seja, isso é bem importante para a gente lembrar na hora de fazer os cálculos. Notações importantes: primeiro, o teorema da energia potencial, tá? É válido tanto para forças conservativas constantes, como força-peso, como para forças variáveis, exemplo, força elástica. Quando a força conservativa for constante, seu trabalho também pode ser calculado, ou seja, se ela for constante, a gente pode utilizar a força, o trabalho de uma força que a gente viu anteriormente, até usamos nos exemplos de hoje, que era o exercício da aula passada. E quando ela for variável, a gente utiliza o gráfico da função. Também a gente fez isso aqui, né? Nesse exemplo a gente usou o gráfico, e nesse exemplo aqui a gente utilizou a força de trabalho de uma força. Se a força é conservativa for positiva, então a energia potencial associada a esse corpo ele vai diminuir, tá? E se o trabalho for negativo, a energia potencial ela aumentou. Ou seja, no caso aqui, se o trabalho for positivo, ele desceu, tá? Aqui a montanha, e se o trabalho for negativo, significa que ele subiu, ele fez o caminho contrário. Basicamente é isso, porque quando ele sobe, a energia potencial aumenta e a cinética diminui, tá? Então é isso aí. Esse é o resumo da nossa aula. Agora vamos fazer os exercícios, né?
para a gente entender melhor esse conteúdo bem importante da física. Então, vamos lá. Então vamos começar por um exercício mais simples, que é um exercício que vai falar sobre diretamente energia potencial. Olha só, um vaso de 2 quilos está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 4 metros de altura. Sendo G igual a 10, determina a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e depois do vaso em relação ao solo, tá? Então aqui a gente tem que ter a seguinte interpretação. Imagine que isso aqui é uma mesa, tá? Ele fala pra gente que essa mesa tem 40 centímetros de altura, tá? Então, que ele fala aqui, 0,4 metros, que é equivalente a 40 centímetros. E esse vaso, ele está pendurado na parede, por exemplo, a 1,2 metros de altura. Então, nós temos um vaso aqui, e ele está a 1,2 metros de altura de uma mesa, tá? Então, fica aí o desenho para a gente interpretar melhor como resolvemos essa questão, tá? Agora vamos lá. Como que a gente vai calcular aqui esse problema? Primeiro nós vamos calcular a energia potencial gravitacional em relação à mesa, tá bom? Então vamos lá. Energia potencial, tá, em relação à mesa, que nada mais é do que a massa, a gravidade e a altura. A massa do vaso é 2 quilos, a gravidade é 10 e a altura em relação à mesa é 1,2, tá? Vejam que o referencial é a mesa e não o solo por enquanto. Então, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 1,2 dá 24 joules, se eu não estiver enganado. 24 joules, tá? Então, calculamos 1. Então, é assim que calcula a energia potencial. Você fixa um referencial e faz o cálculo. Substitui os valores e faz o cálculo. Vamos ver agora a energia potencial em relação ao solo, tá? Ao chão. Então, a fórmula é a mesma, porém o que vai mudar é a altura só, porque a gravidade e a massa do vaso não muda. Então, a altura agora vai ser 1,6. Não confundam, tá? 0,4. Então, você vai ter que juntar as duas alturas. Então, agora aqui é só multiplicar, o resultado vai dar 32 joules de energia, tá? Então, em relação ao solo, 32, em relação à mesa, 24 joules de energia. Ficou alguma dúvida, pessoal? Professor, por que 1,6? Porque o vaso está a 1,6 metro do chão. Ele está a 1,2 da mesa e a mesa tem 0,4 de altura. Então, somando tudo, 1,6. É, Não confunda. Tem que ter bastante cuidado, porque se você usa o zero, só o 0,4 aqui, você erra essa questão. Porque aí você estaria dizendo que o vaso estaria aqui na mesa. E não é verdade, o vaso está a 1,20 metros de altura em relação à mesa. E mais 0,4 de altura da mesa, 1,6 no total, tá? Então, esse é um cuidado bastante importante na hora de resolver essa questão. Questões dessa característica aqui. Vou ver aqui, pegar um exercício aqui da tarefa complementar lá do plural, tá? É Física Setor B, tá? Para quem quiser acompanhar, mas eu acredito que vocês não vão precisar olhar agora, né? Vocês olham depois. Tem 4 questões na tarefa complementar, vamos ver uma aqui. Então, deixa eu ver aqui. Só tem questão de gráfico, assim, não tem nenhuma de interpretação. Vamos ver um de mola, tá? Vou colocar um de mola aqui pra gente fazer. A questão parece ser bem grande.
Então, observem essa questão gigantesca aí. Depois a gente faz outras, talvez mais simples, tá? Então, vejam só. Sensores de dimensões muito pequenas têm sido acoplados a circuitos microeletrônicos. O exemplo é um medidor de aceleração que consiste de uma massa m presa a uma micromola de constante elástica K. Quando o conjunto é submetido a uma aceleração alfa, aqui ó, alfa, a micromola se deforma aplicando uma força F na massa. Vê o diagrama a seguir, ó, força F. O gráfico a seguir do diagrama mostra o módulo da força aplicada versus a deformação da mola, tá? Então aqui nós temos a força e aqui nós temos a distância, que é a deformação. Ele fala que isso aqui vai, esse aqui vai ajudar a gente a resolver a questão. Aí ele até pergunta o seguinte: qual que é a força, a constante elástica K da mola? Então vamos lá. Bom, a gente tem que lembrar o seguinte: para a letra a gente quer saber a fórmula aqui de calcular a constante. Voltando aqui, por exemplo, na aula, a gente viu o seguinte, ó, que a força elástica é K vezes X. Então, eu sei que esse aqui é o gráfico da força com relação à deformação X, tá? Esse aqui é o X, a deformação. Não é o X porque é eixo X, é o X da fórmula que a gente chama de deformação, o X. Então, se eu sei que F é igual a K vezes X, e eu quero saber o valor do K, que é constante, eu vou passar o X dividindo. Isto é, eu vou fazer o K igual a F sobre X. Bom, para eu saber o F, eu não preciso olhar em lugar nenhum. Eu só preciso olhar aonde? Eu só preciso olhar aqui na nossa fórmula, no nosso gráficozinho aqui. Vamos, se a gente pode escolher qualquer valor aqui. Vamos, por exemplo, escolher esse valor aqui, ó, o 0,8, tá? Então, observe que a força aqui, 0,80, tá? Quando a força é 0,80, você liga aqui no gráfico, vai bater nesse ponto, depois você desce. Então, o x também é 0,80. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente precisa ter um cuidado muito importante. Qual é? Tá vendo que aqui a força é multiplicada por 10 a sexta? Tá bem pequenininho aqui, tá? Essa informação, bem pequena. Deixa eu ver se eu dou um zoom maior aqui nessa questão. Acho que agora vai ficar. Não vai ficar tão visível assim, só se eu desse um zoom gigantesco, mas não vai dar. Vou colocar aqui de novo, ó. Continua sendo a mesma questão, tá? Deixa eu fazer aqui. Então vamos lá. Então aqui seria a letra A. Deixa eu limpar aqui, né, para poder ficar direitinho. Fazer letra A aqui. Então, como eu comentei com vocês, tá? A letra A nós vamos usar essa fórmula. A força é a constante vezes x. E aí, né, a constante vai ser F vezes x. Aí aqui vale um cuidado importante. Por quê? Porque aqui vai aparecer a unidade. Junto da unidade vai aparecer uma notação científica. Então, esse 0,80 aqui que a gente tinha pegado, o 0,80 em cima e o 0,80 embaixo, tem que ter um certo cuidado, porque ele está multiplicado por 10 a menos 6, e aqui está aparecendo micro. Esse símbolo aqui, ó, micro, vocês talvez não lembrem, mas o micro ele representa 10 elevado a menos 6. Eu mostrei para vocês uma tabelinha com todas as unidades, múltiplos e submúltiplos, que informam para a gente os valores de notação científica para esses símbolos que aparecem antes de uma unidade. Por exemplo, se eu tenho km, a gente sabe que isso é 1000, que é 10 elevado ao cubo, metros. Se eu tenho, por exemplo, um M maiúsculo, o megametro, por exemplo, o mega é 10 a sexta metros. Então, isso aqui são informações que são importantes na hora de resolver um exercício ou outro, tá? Então é isso aí.
Mas vamos para a questão em si. Só que aí o micro também é 10 a menos 6. Então isso aqui, de certa forma, é uma sorte, porque o 10 a menos 6 corta com 10 a menos 6 e 0,80 dividido para 0,80, nós podemos então dizer que o K, a nossa constante, vale 1, tá bom? Então a constante aí, se eu não estiver errado, interpretado nada de maneira equivocada, vai valer 1, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Não, é um pouquinho confuso. Mas tá de boa. Por enquanto. Beleza, então. Então a gente já calculamos, de certa forma, o valor do K. Vamos ver aqui. Como eu comentei com vocês, né? Aí a dificuldade da questão ela vai aumentando conforme a gente vai resolvendo. Tá? O gráfico ele é importante porque ele indica alguns valores para gente e tal. Então é bem interessante aí a gente resolver dessa maneira. Então a gente já calculou aí o valor do K, tá? Da constante K. Agora falta a gente terminar. Bom, ó, lembre o seguinte, a força é Newton, tá? Então vou colocar aqui Newton e o X é metro. Então o K é 1 Newton por metro. Então, a letra A já foi, vamos para a letra B. Vamos ver o que fala a letra B. A letra B diz o seguinte, na verdade a letra B pergunta o seguinte, qual a energia necessária para produzir uma compressão de 0,1 micrometro na mola? Então, letra B, a energia, nesse caso, seria a energia potencial elástica, que é dado por K vezes x quadrado dividido por 2, tá? A gente já viu, aqui é só para calcular, usando a fórmula, tá? Usando a fórmula da energia potencial elástica, já que ele quer a energia necessária. A energia equivale 1, né, constante equivale 1, a deformação é de 0,1 micrometro, tá? Ou seja, 0,1 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro, tá? Aí ele vai estar elevado ao quadrado, e depois a gente vai dividir esse valor por 2. Antes de resolver isso aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, que é 0,1, e eu vou transformar isso aqui na notação científica, porque não está em notação científica, tá? Lembre-se que para estar em notação científica, o 1 tem que estar aqui na frente, tá bom? Então, a energia potencial elástica, ela vai ser igual. Esse 1 aqui não precisa, tá? Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 7, porque eu desloquei o 1, ou melhor, a vírgula para a direita, tá? Depois do 1. Só que ele vai estar elevado ao quadrado sobre 2. Lembrem-se, 1 ao quadrado é 1, 10 a sétima elevado ao quadrado fica 10 a menos 14, porque você repete a base e multiplica os expoentes, e isso aqui está dividido por 2, tá? A gente vai dividir 1 por 2, então a energia potencial elástica vai ser 0,5 vezes 10 elevado a menos 14. Em notação científica, nós podemos concluir que a energia potencial elástica da letra B é 5 vezes 10 elevado a menos 15 joules. Então, para produzir uma expressão, uma expansão nessa natureza, a gente precisa de uma energia com essa magnitude aí, tá? Uma energia bem pequena para poder produzir então, é, produzir então essa energia, tá? Ficou alguma dúvida? Porque que assim, ó, a energia fazer é só isso aqui, ó. Essa aqui é a aula de hoje, tá? Todo isso aqui é cálculo, tá bom? Isso aqui é um cálculo e conotação científica, tá certo? A parte da aula de hoje é essa da energia potencial. E você lembrar que a energia potencial é a constante vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Substitui os valores, o próximo passo é cálculo, tá? Mas ficou alguma dúvida? Por que que de menos 14 aumentou para menos 15? Porque lembra da notação científica. A notação científica, ó, ele vai ser o número aqui, tá? Decimal,
vezes a base 10 elevado a um expoente específico aqui. Esse númerozinho A aqui, ele precisa estar entre 1, tá? Ele pode ser o 1, mas ele tem que ser menor do que 10. Ele não pode ser maior do que 10. Por exemplo, se for 32,3, a gente vai jogar a vírgula para cá. Então vai ficar 3,23, tá? Se for 0,21, vai ficar 2,1. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Se eu mudo a vírgula para a esquerda, eu aumento o meu expoente. Se eu mudo a vírgula para a direita, eu diminuo o meu expoente. Então, quando eu joguei a vírgula para a direita aqui, o que aconteceu? Eu vou diminuir o meu expoente. Como eu passei um só dígito, eu vou diminuir um dígito aqui. Mas lembre-se, quando o número é negativo e você vai diminuir um, em vez de você aumentar, vai ficar em vez de diminuir para -13, na verdade você aumenta para -15. Aumenta em módulo, tá? Mas no final das contas, lembre-se, -15 é menor do que -14, tá? É por isso que fica aí a mudança no sinal aí, ou melhor, no expoente desse exercício, tá? Por isso que ficou -15 aqui e não -14. Porque eu transformei em notação científica. Vamos para a letra C. O medidor de aceleração foi dimensionado de forma que essa micromola sofra uma deformação de 0,50 micrômetro, quando a massa tem uma aceleração de módulo igual a 25 vezes o da aceleração da gravidade. Qual é o valor da massa m ligada à micromola? Então vamos lá. Então aqui nós temos a deformação nova. Ele fala o seguinte, ó. O medidor de aceleração foi dimensionado de forma que a micromola sofre uma deformação desse tanto aqui, ó. Essa é a deformação que ela vai sofrer, de meio micrômetro, tá? Aí ele diz que quando isso acontece, a massa tem uma aceleração de módulo igual a 25 vezes o da aceleração da gravidade. Qual é o valor da massa m ligado à mola? Deixa eu pensar aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a deformação x, esse aqui é o x, tá? X, que nesse caso aqui vai ser 0,5 ou 50 vezes 10 elevado a -6, tá? Essa letra grega mi aqui, que significa micro na física, tá? Então aqui nós temos um 0,5 micrômetro. Esse aqui é o x. Aí ele fala que ele quer saber qual é a deformação, melhor, qual é o valor da massa dessa massa m, sendo que ela tem módulo igual a 25 vezes maior do que a aceleração da gravidade. Então, se a aceleração da gravidade é 10, então ela vai ser 250, né? Então vamos lá. Então vamos mais na seguinte ilustração. Nós sabemos que a força potencial, força não, a energia potencial, então ela tem que ser a mesma, né? Então, a energia potencial elástica tem que ser igual à energia potencial gravitacional, só que aqui multiplicada por 25, né? Porque ele fala que esse medidor foi dimensionado de forma que quando a mola sofre uma deformação de meio micrômetro, a massa tem uma aceleração de módulo igual a 25 vezes a gravidade. Então, vamos resolver essa conta da seguinte maneira. Nós temos aqui a constante K, vezes a deformação ao quadrado, dividido por 2. E nós sabemos que a energia potencial gravitacional é massa, gravidade e altura, só que a gravidade foi multiplicada por 25. Então, vamos lá. Então, é 25 vezes aí a gravidade. Então, agora, mas ele não fala a altura, né? Deixa eu ver aqui. De modo que a massa tem uma aceleração de módulo igual a 25 vezes o da gravidade. Mas ele não fala a altura. Então, como que a gente vai terminar de resolver essa questão, né? Que é cabulosa aí, porque falta a altura para a gente determinar esse valorzinho que está faltando, justamente o valorzinho que está faltando aí
para a gente chegar no resultado. Vocês têm alguma ideia? Bom, não sei se vocês têm alguma ideia, Pelo mas visto, não. não, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer, né, pessoal? Eu acho que nós vamos ter que recorrer a isso aqui, ó, ao teorema da energia potencial, né? O que que diz o teorema da energia potencial? O trabalho é menos a variação de energia potencial. Isto é, ele é a energia potencial inicial menos a energia potencial final, certo? É isso que a gente vai ter que utilizar aqui. Só que lembre-se, nós estamos falando de mola, então a energia potencial inicial ela vai ser a constante vezes a deformação ao quadrado dividido por 2, tá? Inicial, menos a constante vezes a deformação ao quadrado final dividido por 2. Bom, a deformação, como a gente viu aqui, ó, a deformação inicial, quando ela é zero, a força elástica vai ser nula, tá? E se a força é nula aqui, se a deformação é zero, inicialmente é zero, então ele vai ser o quê? Zero, tá? Então a deformação inicial aqui, ó, a energia potencial, ela vai ser nula. Portanto, o trabalho vai ser menos a constante, que a gente sabe que é 1, mas deixa eu colocar aqui a constante, vezes x ao quadrado dividido por 2, tá? Logo, o trabalho dessa força ela vai ser o quê? Dessa mola vai ser menos 1, que é o valor do K. O x ao quadrado é esse valorzinho aqui ao quadrado, ou seja, 0,50 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, vou pegar o canhão calculadora para fazer o valorzinho aí ao quadrado. Primeiro, a gente vai ter que multiplicar aí o 0,50 ao quadrado. O resultado dá 0,25, tá? Esse carinha ao quadrado dá 0,25. O sinal de menos aqui é daqui, da frente. O 10 elevado a menos 6 ao quadrado fica 10 elevado a menos 12. Tudo isso dividido por 2, tá? 0,25 dividido por 2 dá 0,125. Então, o trabalho vai ser igual a 0,125 vezes 10 elevado a menos 12 joules. Aí eu vou repetir o sinal de menos aqui, porque foi indicado aqui na questão anteriormente, tá? Então, aqui nós temos o valor do trabalho. Então, a gente já sabe o valor do trabalho, agora a gente quer saber o valor da massa. Então, como que a gente vai calcular o valor da massa, já que nós precisamos terminar de resolver a questão? Aí nós vamos apelar para outra forma de a gente calcular o trabalho. Qual que é? O trabalho da força-peso. Já que nós temos gravidade e massa, então nós vamos calcular então aí o trabalho da força-peso. Nós calculamos o trabalho da mola, agora nós vamos calcular o trabalho da força-peso. Como que a gente faz isso? Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então observem que quando o objeto cai, a força peso do deslocamento tem ângulo igual a zero, tá? Então, o peso é massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? O cosseno do ângulo alfa é seu cosseno de zero, que a gente sabe que é 1, tá? Que ele vai estar aí caindo, né? Bom, então a massa nós não sabemos, mas nós sabemos que a gravidade vale 10, tá? Então vamos colocar aqui 10 vezes a gravidade. Agora nós calculamos aqui já o valor do trabalho e nós temos aqui o trabalho no formato do teorema e o trabalho no formato da força. Vamos igualar essas duas formas aí de nós escrevermos o trabalho. Então, igualando aí, temos o seguinte. Espera aí, deixa eu já fazer o cálculo aqui para já saber a resposta. Então, vamos lá. Professor, Sim. ali em cima na letra A do T igual a menos 0,125. Uhum. É 125 mesmo ou é só 25?
É porque você dividiu por 2, ó. 25 dividido por 2 dá 12,5, né? Mas como está em número decimal, 0,5 dividido para 2 dá 0,125. Entendeu? Tá. Você dividiu Ah, por 2. dividiu. Dividiu Uhum. por 2 aqui. Então a gente vai igualar essas duas coisas. Porém, antes disso, né? Antes disso aqui, a gente tem que lembrar que essa questão, ó, quando a massa tem uma aceleração de módulo igual a 25 vezes o da aceleração da gravidade. Então, nesse caso aqui, essa massa ela vai estar multiplicada por 25 vezes a aceleração da gravidade. Então, se a gravidade vale 10, então 25 vezes 10 dá quanto? 250, certo? Então aqui, ó, deixa eu... Primeiro que aqui não é gravidade, né? Então a gente sabe que é 25 vezes, no final das contas, a gente vai concluir isso vai dar 250 vezes a massa. Por quê? 25 vezes a aceleração da gravidade, 250, tá? Então, agora a gente vai fazer a igualdade. Então, igualando, nós vamos concluir o seguinte, que 250 vezes a massa, isso aqui tem que ser igual a menos 0,125 vezes 10 elevado a menos 12. Observe que aqui, ó, ele pede o módulo. Tá vendo aqui? Módulo. Então, o sinal não importa, tá? Agora é só passar dividindo. Então, a massa vai ser 0,125 vezes 10 elevado a menos 12 dividido por 250, tá? Então, a massa vai ser igual a quanto? Então, a gente vai dividir, pegar a calculadora para dividir para ser mais rápido. É 0,125 dividido para 250, que vai dar igual a 0,0005 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Transformando a notação científica, nós vamos pegar aqui e passar para a direita, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dígitos. Então vai ficar 5 vezes 10, aí eu vou aumentar 4 aqui no expoente, ó. Então vai ficar menos 16 quilogramas. E aí a gente chega no final da questão. Bem cabulosa essa questão, bem grande. Não se preocupe que eu não vou cobrar uma questão desse estilo aqui para vocês, tão difícil assim, tá? Serão mais simples, mas não significa que no Enem, por exemplo, possa não cair uma questão como essa, tá? Então a gente tem que ficar aí atento que pode sim cair questões desse tipo aí. Alguma dúvida? Tá, já que não tem, eu tenho um comentário, na verdade. Tipo, ela não é muito difícil, ela até que é simples, só que tem muita interpretação, tem que prestar atenção em muita coisinha mínima. Muito Sim, chato. tem que ler bastante a questão para poder substituir de maneira correta aí a, os valores, tá? Porque, de forma resumida, como eu comentei aqui no início, as energias são simples de calcular e o trabalho também é simples de calcular. Mas aí a gente tem que ficar ligado no que a questão fala para a gente poder substituir de maneira correta na fórmula e tal, para poder obter os resultados corretos. Mas lembrando também que não tem só questões de cálculo, tá? Tem questões também de interpretação teórica. Vou mostrar uma para vocês aqui para a gente poder encerrar a aula, vocês terem tempo aí de fazer a atividade. Por exemplo, essa questão aqui. Ó, a respeito dos tipos de energia potencial, marque a incorreta. Ó. Então é falso. Então, olha só, a energia potencial gravitacional é armazenada em virtude da posição ocupada por qualquer objeto. De fato, né? Ó, energia potencial ela é massa, gravidade e altura, tá? A gravitacional. Então, ela depende da posição, da altura da pessoa, do corpo. Então, essa aqui tá ok. B. A constante elástica de uma mola indica se ela é de fácil ou difícil deformação. Também tá ok, que a constante elástica é o que fala a respeito de uma mola ser rígida ou menos rígida, mais ou menos rígida. Letra C. A energia potencial elástica
é a metade do produto da constante vezes a deformação sofrida pela mola. De fato, a gente viu que aqui na fórmula aqui, ó, ela é a metade dessa deformação ao quadrado. Então, então a letra C é falsa, né? Ó, porque, olha só, tá faltando o quadrado aqui, né? Aqui é constante vezes ao quadrado, x quadrado, mas aqui ele não fala do quadrado, tá vendo? Então essa aqui é a incorreta. Só olhando para a fórmula. Energia potencial elástica é a constante vezes a deformação ao quadrado, dividido pela metade. Então é metade do produto da constante vezes a deformação, mas ele não fala ao quadrado, então está errado. Vamos ver as outras. Ó. A energia potencial elástica é armazenada em um material elástico em virtude de sua deformação, ok? Relacionar o conceito de energia somente à ideia de movimento é um erro, uma vez que, ao ocupar uma posição, um corpo possui energia potencial armazenada. Também é ok isso daqui. Então, a errada, né, a incorreta, é justamente a letra C, porque ele indica como calcular, mas ele indica uma forma errada de calcular a energia potencial. Então, a letra C é a falsa. Então, tem questões também dessa forma, interpretativa. Questões de física, eu não posso dizer, às vezes, talvez não sei de geografia, não sei de biologia, de outras áreas, eu não sei dizer para vocês, mas de física, gente, é interessante vocês notarem o seguinte, ó, que às vezes é útil você ir descartando as que você tem certeza que não são, entendeu? Por exemplo, nesse caso aqui, a letra A e B, com certeza, elas são verdadeiras. Então, essas daqui estão descartadas. Aí faltava você verificar as outras aqui. Então, às vezes é interessante você resolver questões teóricas de física desse formato, fazendo o descarte das alternativas que você tem certeza que são corretas ou incorretas, dependendo do ponto de vista que a questão peça. Aí você vai riscando as que você não precisa, que você tem certeza que não satisfaz a questão, e aí vai procurando erros, talvez gramaticais, erros de algum ponto específico para saber qual que está errada, tá? Então fica essa dica final aí para essa aula. Bom, então nossa aula está chegando ao fim, tá? Vocês vão ver que as atividades que estão disponíveis para vocês, eu vou estar enviando agora para vocês, elas serão, digamos, de uma complexidade mais tranquila, então não se preocupem tanto, tá? Não vai estar muito difícil assim, então eu peço a vocês que façam ela logo, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação.